Santo, 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 santo Senhor. Aleluias. Quantas vezes nós procuramos em todos os lugares, mas nos esquecemos que o Senhor, Ele sempre está de braços abertos para nos receber. E às vezes nós tentamos preencher o vazio que está dentro da nossa alma, do nosso espírito, de tantas coisas passageiras. E quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, nós lembramos que esse vazio somente o Senhor pode preencher. E o Senhor novamente, Ele nos dá a oportunidade de nos enchermos mais do Espírito dEle. Ele nos dá a oportunidade de nos enchermos mais dEle. Porque a unção de ontem, ela não vale nada para hoje. Você precisa de uma unção renovada hoje, sobre a tua vida e sobre o seu coração. Santo Senhor. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Coloca a mão sobre o seu coração e proclame isso esta noite. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Se tu for teu rio de vida aqui, se tu for teu rio de vida aqui. Aleluia, aplausos ao Senhor, Senhor, honra, glória e majestade, aleluia. Glória a Deus. Poder se assentar, amém? Graça e paz, amém? Boa noite àqueles que chegou depois que eu tinha iniciado. Glória a Deus. Às vezes nós estamos aqui reunidos, amém? Luciana, pega para mim minha Bíblia aqui. Bíblia e agenda, por favor. Graça e paz, amém? Vamos continuar com o nosso tema, amém? Ó, temos até visitantes. Então, temos uma visitante ali, ó. Nossa pastora, hoje ali reunida. Não, nosso pastor já está. A gente já fez até uma carteirinha para ele já. Amém? Você que é visitante, seja bem-vindo nesta noite. Amém? Que o Senhor possa derramar unção e graça sobre o teu coração nesta noite. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Ageu 2:9. Um pouquinho mais difícil, nós esperamos. Ageu 2:9.
Amém? Você que não encontrou, vai estar escrito bem aqui, em cima aqui. Podemos ler, amém? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, amém? Gostaria que você fechasse os olhos mais alguns momentos. Que o Senhor possa falar no nosso coração conforme a vontade dEle, amém? Deus, nós amamos a Tua palavra, que o Senhor possa, Deus, derramar Teu Espírito Santo, Tua glória sobre o nosso coração, sobre a nossa vida nesta noite. Pai, que o Senhor possa falar conforme a Tua vontade, em nome de Jesus, amém, amém, amém? Vamos continuar, hoje é o nosso quarto dia do tema, amém? O primeiro foi qual? Você lembra aí? Qual foi o primeiro? Alicerce, muito importante, né? Nós temos que saber que nós não podemos pular a etapa nenhuma no alicerce, né? Eu não posso fazer um alicerce sem ferragem, eu posso? Posso fazer um alicerce sem ferragem? Sim ou não? Não? Ele não tem firmeza, né? Tem concreto, mas não tem firmeza nenhuma. O segundo passo foi qual? A segunda ministração que nós tivemos. A pastora está falando ali, nós viemos em todos, gente. Edificação. O terceiro? Hã? Não entendi? O telhado. Amém? E hoje, o nosso quarto será o quê? Acabamento. É o mais caro da obra. Né? Depois que você... Interessante é quando você começa uma obra, o saco de cimento está tão preso. Depois, quando você começa a obra, você está no processo, o saco de cimento dobrou o preço. Então, o final da sua obra sempre vai ser um pouco maior do que a que você imaginou. Mas nós sabemos que o acabamento é coisa de detalhes, não é? E a maioria das pessoas que escolhem o acabamento da casa, quem é? A mulher, não é? É difícil, viu? Quando a mulher escolhe uma cerâmica de R$50, não adianta você chegar com uma cerâmica de 20, não, que não vai passar batido, não. Porque ela quis aquilo ali, ela chamou a atenção, falou, não, isso é mais bonito, né? Além de ser mais caro, é mais bonito, não é? Aí começa a ficar mais gastos. Também na nossa vida espiritual é assim, às vezes, Deus, Ele já pagou todo o material está pago, amém? Para nós fazermos a nossa casa. Mas só que nós queremos fazer com qualquer tipo de material, né? Eu vou fazer com o resto do material da casa do Uds que sobrou, porque a casa do Uds está boa, né? Então eu vou fazer isso. Tira um pouquinho do grave para mim, ficou muito grave. Então, às vezes na nossa vida nós somos assim, nós começamos nesse processo fazendo a nossa casa, e quando nós já fizemos a alvenaria, levantamos as paredes, né? Todas as paredes estão aprumadas, né? Se eu colocar uma régua lá, pode ser que não vai dar, eu não vou ter que tirar na massa, né? Quem mexe com construção sabe, né, Sergião? Depois você levantou a parede, já bateu a laje, já fez o telhado, a parte de cima. Aí você fala assim, agora eu vou rebocar, né? Começar a fazer o acabamento da casa, vou começar a rebocar. Aí você vai e fala assim, aí você coloca a régua para ver, né, quanto tá dando mais um tijolo. Aí você vai falar assim, nossa Deus, mas só que não era assim, né? Eu aprumei tudo, mas foi só um tijolo que ficou torto. E um tijolo não faz diferença nenhuma, né? Porque não tem nada a ver, ué. Mas a nossa vida é assim, né? Nós vamos construindo a nossa casa, né? E às vezes nós queremos pular etapas, né? Nós sabemos que quando você faz uma parede, a parede não pode ser tijolo em cima de tijolo assim, sem ter o cruzamento, sem, como a palavra correta de fazer, qual é que é, Sergião? Quando você faz um tijolo, tem amarração, isto, tem que ser uma amarração, porque se você fizer uma parede com todos os tijolos certinho um em cima do outro, assim, ó, essa parede não vai ter força nenhuma, então vai chegar alguma coisa, ela vai cair. Então, os detalhes, ele vai falando muito quando você vai chegar no seu acabamento, não é? Porque se você começou a sua fundação, né?
Você não tirou o ponto de nível da sua fundação nenhuma, né? Porque eu estou querendo fazer, E quando eu quero fazer, quando nós queremos fazer algo, não, quero fazer, né? Eu quero fazer, vamos fazer. Mas só que tem que ser um princípio. Nós temos que ter alguém que saiba mexer, né? Eu tenho que ter um pedreiro que saiba mexer, né? Eu não posso fazer um tubulão com 1 metro. Se eu não sei, eu quero construir 4 casas, 1 metro para baixo, eu nunca construí. Será que eu vou fazer? Eu vou fazer, né, pastora? Né? É só construir mesmo. E às vezes na nossa vida nós fazemos sim, construímos. Aí quando nós vamos começar a fazer o piso, aí começou o piso aqui, começou com 2 centímetros, lá na porta está com 20. Aí você fala, onde você vai arrumar massa para isso tudo? E um tijolo, você sabe que um tijolo tem 10. Imagina só, você começar com 2 centímetros aqui e morrer lá com 20. É 2 tijolos que você tem que colocar lá no final. Então todo o seu processo anterior, ele vai mandar muito na maneira que você vai terminar, vai acabar essa casa. O interessante é que em Minas Gerais, é um dos estados que tem mais casa que não chegou a ser finalizada. Se nós passarmos aqui no nosso bairro, aqui, você vai ver a casa do lado de fora de todo mundo sem reboco. Porque não planejou fazer a casa, porque queria fazer a casa, não é? Queria fazer a casa. E nós vemos pessoas falando assim, se a minha casa tiver porta e janela, tá bom. Né? Isso é o acabamento. Porta e janela, eu entro para dentro, depois eu faço o resto. Mas só que nós começamos a pular as etapas. Nós temos que acabar tudo, porque o material já está pago. E se o nosso material está pago, por que eu vou fazer só a metade das coisas? Eu estou reconstruindo uma casa nova. Essa casa, ela tem que ser melhor do que a primeira. Porque quando eu construí a primeira, eu fiz de qualquer maneira, né? Peguei qualquer tipo de material, peguei material de segunda linha, porque era mais fácil, mais barato, né? Mas não tinha a mesma resistência, mas mesmo assim eu queria fazer. E eu fiz. Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá o melhor material que tem. Mas nós possamos fazer a nossa casa. Fizemos alicerce, fizemos as paredes, fizemos o telhado. Fizemos tudo bonitinho, mas agora é o momento que você vai gastar mais. É o momento que você vai gastar mais tempo. É o momento em que você tem que orar mais, jejuar mais, para que a nossa vida não possa cair no comodismo, porque eu já tenho um teto sobre a minha vida, eu já tenho a parede, né? Eu já tenho os meus sonhos ali, né? Já estou firmado em Jesus, já tenho meus sonhos, mas eu preciso de mais. Eu não posso parar somente nisso. Né? Tá bom, Jesus, só até aqui, tá bom, né? Interessante que as pessoas falam assim, eu não preciso de falar com Jesus para mim ir na igreja. Nós estávamos falando no culto ali sexta-feira, que às vezes as pessoas chegam em nós e falam assim, eu não preciso ir na igreja para me falar de Jesus, para me saber sobre Jesus, não. Eu falo de Jesus em casa. Aí você vê a pessoa, ela não lê a Bíblia, porque ela está em casa, né? Tem várias outras coisas para fazer. Ela está em casa. E às vezes nós apegamos assim, né? As pessoas assim, eu vou acabar, mas vou acabar isso depois, né? Depois que sobrar um tempo, eu acabo isso. Não, quando eu tiver um tempo, eu vou orar. Quando eu tiver um tempo maior, eu vou ler a Bíblia. Porque às vezes nós começamos a pegar muitos afazeres também, dentro da casa do Senhor, né? Eu faço isso, faço aquilo, tudo. E estou envolvido em tudo, mas não estou cheio de nada. Aí nós começamos a ser pessoas frustradas, por quê? Porque nós queremos fazer tudo, mas nada está acabado. Né? Eu quero tocar violão, quero cantar, quero tocar bateria, eu quero tocar baixo, quero tocar guitarra, tudo ao mesmo tempo. Mas eu não paro para me aprender nada. Né? Eu não sei tocar violão, porque eu não quero tocar violão, eu quero tocar baixo. Aí eu não aprendi o baixo direito porque eu quero tocar bateria. Não aprendi a bateria direito porque eu quero tocar teclado. Não, teclado eu não aprendi, vou aprender depois porque eu quero cantar. E às vezes na nossa vida é tudo assim, nós queremos fazer as coisas meio, né? Até aqui tá bom, né? Até aqui tá bom. Ninguém faz melhor do que isso. Mas Deus, Ele não quer que nós sejamos como todas as pessoas. Ele quer que nós sejamos algo diferente. Ele quer que seja diferencial na nossa vida. Ele quer que nós acabamos aquilo que nós começamos. Essa casa, ela tem que estar acabada. Você não pode deixar um cômodo que seja, falar assim, não, esse cômodo aqui eu vou deixar para o meu 13º do final do ano, né? Final do ano que tem mais festa, eu vou mexer mais do Espírito Santo, eu vou alicerçar a minha casa em Jesus.
né? Vou acabar essa casa, vou pintar a casa, né? Antes de você pintar, você tem que rebocar, né? Aí você tem que cobrar todo o material. E o material, para se rebocar, ele tem que ser bom, ele tem que ser uma boa qualidade. O pedreiro que vai fazer isso, ele tem que ser um pedreiro bom, porque essa parede, ela tem que estar lisa para depois ela receber uma tinta. O seu chão, o piso da sua casa, ele tem que estar nivelado. Para quando você colocar a cerâmica, você não vê nenhuma quina. Eu não sei de vocês, mas quando eu vejo alguma coisa, alguma cerâmica que está com um relevo, assim, um pouquinho só, aquilo ali me chama atenção. Às vezes a casa pode estar toda linda, mas aquele detalhe daquela cerâmica ali, eu fico olhando e falo, ó, deu barbeiragem ali, viu? Fez tudo bom, mas aquilo ali ficou ruim. E às vezes a nossa vida é assim, né? Nós queremos fazer tudo, aí tem um pedacinho ali, um pedacinho meio pequenininho, né? Ah, não, mas esse trem aí deixa assim desse jeito, que, né? Eu não vou achar cerâmica mais igual. E aí? Eu não vou achar mais cerâmica igual, não? O que eu vou fazer? Eu vou acabar minha... Ah, não, só esse pedacinho aqui, não, porque eu medi, sabe? Ela estava dando 62 metros, mas quando o cara foi me vender, tinha só 61,5. Aí faltou meio metro, mas eu falei com ele que não precisava. Mas na nossa vida nós somos assim, nós queremos barganhar aquilo que Deus já nos deu. O Espírito Santo de Deus, ele já foi nos dado. Ele já foi nos dado. Mas só que às vezes nós falamos assim, né? O Espírito Santo, ele move daquele jeito na vida do meu pastor. O Espírito Santo move daquele jeito na vida da minha pastora. O Espírito Santo move muito na vida da Elaine. O Espírito move na vida da Leila, né? Da Fernanda. Não, mesmo o Espírito Santo está na vida deles, pode estar na nossa vida também. Os milagres que os profetas fizeram, nós também podemos fazer. Os milagres que os apóstolos fizeram, nós também vamos fazer, porque o mesmo Espírito Santo que estava na vida deles, ele está sobre nós nesta noite. É o mesmo Espírito Santo, e às vezes falta nós pegarmos posse disso e colocarmos em prática. Começarmos a acabar as coisas na nossa vida. Falar, ô Senhor, eu preciso, Deus, acabar. Igual eu falo com os meninos, eu falo assim, eu preciso pegar aula de violão, velho. Eu preciso pegar aula de violão. Os meninos, para que pegar aula de violão? Porque eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu cheguei num nível que eu falo assim, eu não consigo, velho. Tem que melhorar, tem que melhorar. E às vezes a nossa vida é assim. Você está cheio do Espírito Santo, mas tem mais espaço para encher mais. Você quer mais? O Senhor, Ele tem mais para te dar. É você que tem que querer. Você tem que querer. Você não pode falar assim, cheguei no nível, tá bom, esse nível aqui tá bom. Não, o Senhor, Ele quer que você tenha um nível maior na sua vida. Ele quer que você tenha um nível maior do que Pedro teve. Você lembra quando Pedro estava passando e só a sombra dele curou o enfermo? Esse Espírito Santo que estava na vida de Pedro é o mesmo Espírito Santo que está na minha vida, na tua vida. E algo tem que ser feito, algo tem que ser terminado. Às vezes nós somos um agente que vai terminar algo na vida de alguém. Existem pessoas que precisam de você, para que você possa levá-lo ao caminho. Mas você fala assim, para que eu vou discipular o Hudson, se tem um Anselmo que é mais próximo dele? Eu vou discipular o Rodney, para quê? Né? Eu vou lá trocar uma ideia, Rodney, para quê? Tem um pastor, né? O pastor está aí na igreja, o pastor vai lá na casa dele. Às vezes Deus, Ele procura isso em nós. Que nós sejamos essas pessoas que transformam a vida das outras pessoas. Que olha para dentro de nós e fala assim, eu preciso de melhora, eu preciso de melhorar, eu preciso do Espírito Santo. E esse Espírito Santo ele só vai crescer dentro de nós a partir do momento em que nós fizermos aquilo que Ele falou. Vai falar do amor, vai falar do perdão, vai abrir o seu coração para as pessoas verem o Espírito Santo que tem dentro da sua vida. E às vezes na nossa vida nós achamos assim, uma hora vai acontecer. Eu gostaria que você abrisse lá em 1 Reis, nós vamos ler uma história bem legal. 1 Reis, capítulo 6. Primeira Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 37.
Amém? Aqui fala do acabamento do templo de Salomão, amém? Então vamos ler lá. Também cobriu as paredes da casa por dentro de tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes. E por dentro lhes edificou para o oráculo, para o santo dos santos. Ora, pois a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era de cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo do interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E o cobriu de ouro puro, também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro. E com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeiras de oliveira, cada um de altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa de querubim do outro 5 côvados. 10 côvados havia deste a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim também de 10 côvados a do outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida, indo o mesmo talhe. A altura do querubim de 10 côvados é assim a do outro querubim. E pôs este querubim no meio da casa de dentro. E os querubins estendiam as asas de madeira, que a asa de um tocava na parede e a asa do outro tocava na parede. E as suas asas no meio da casa tocava uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa em redor lavou de esculturas e de entalhes de querubins, e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras faziam a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira oleária, e lavrou nelas então entalhes de querubim, e de palmas, e de flores abertas, as quais cobriu de ouro também, estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira, olearia, da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeiras, de faia, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como era também dobradiça as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e o cobriu de ouro, acomodou ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento à casa do Senhor no mês de Sive, e no ano 11º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha. Edificou em 7 anos. Amém? É grande, né? Nós podemos ver nessa passagem em que ele falou todos os detalhes que haviam de fazer dentro do templo, tudo que deveria ser feito, todas as coisas que tinham feito dentro do templo, tinham que ficar daquela maneira, e todas foram feitas da mesma maneira. E às vezes na nossa vida, quando nós começamos a ler aqui na nossa vida, ele demorou 7 anos para ele edificar essa casa, edificar tudo que tinha que ser edificado.
E às vezes na nossa vida nós não sabemos o que nós temos que edificar. Às vezes a nossa vida vai passando o tempo, você não sabe o que você tem que edificar. Às vezes, passa tempo, você fala assim, eu tenho que edificar a minha casa, eu tenho que edificar aquilo que o Senhor me deu, mas você não sabe o que é. E Deus, Ele traz para nós, que nós devemos saber onde nós devemos santificar, o que é que nós devemos santificar, o que é que tem que ser acabado na nossa vida, o que é que precisa ser acabado na nossa vida. E às vezes nós nos apegamos em alguns detalhes, como aqui, o detalhe é que todo tipo de material, ele falou todo tipo de material que tinha que ser usado, todo material que tinha usado para cada parte, né? E às vezes nós usamos qualquer tipo de material quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor, Ele tem preparado para mim e para você. Aquilo que o Senhor, Ele pode fazer, aquilo que o Senhor, Ele tem preparado para fazer sobre a nossa vida. Eu gostaria que você fechasse os olhos por alguns momentos, só fechasse seus olhos, e você começasse a imaginar essa casa que você está construindo, essa casa que você tem construído, eu gostaria que você começasse a pensar no alicerce, você começasse a pensar naquilo que você tem que edificar, aquilo que você tem que acabar. Essa é uma noite de acabamento. E talvez você olhe para a sua vida e você desistiu porque você abriu mão daquilo que o Senhor tinha preparado para você. Como ela diz lá em Ageu, a glória da segunda casa tem que ser maior do que a primeira. E nessa noite nós temos que entender. Nós temos que entender o que é que nós temos que acabar na nossa vida. Qual tipo de material você tem usado? Qual tipo de material você tem usado para acabar isso? Às vezes na nossa vida, existem situações que às vezes nos faz tirar a mão da obra do Senhor. E essa é uma noite que o Senhor, Ele te chama novamente. Fala, coloca a mão para trabalhar novamente. A casa ainda não está pronta. A casa ainda não está pronta, você precisa construir, você precisa terminar essa casa. Você precisa edificar essa casa, porque está chegando tempos em que você vai ter que cuidar de pessoas. Vai ter momento que você vai ter que cuidar de pessoas. Gostaria que você começasse a pensar naquilo que o Senhor, Ele preparou para você nesse momento. Talvez nessa noite você está aqui falando, eu só fui convidado. Eu fui convidado por alguém, mas não, o Senhor, Ele te chama hoje. Ele manda te falar hoje que existem coisas na sua vida que precisam ser edificadas, precisam ser acabadas. O Senhor nesta noite, Ele quer mover as coisas do lugar dentro da sua vida. Ele precisa restituir tudo de novo. Ele precisa restituir, Ele precisa trazer vida novamente. Ele precisa trazer vida novamente dentro do teu coração, para que você possa se lembrar de onde que Ele te tirou, para Ele possa se lembrar, que você possa se lembrar daquilo que Ele fez na sua vida. Ele não quer somente um momento, Ele não só quer somente uma canção, mas Ele quer algo mais dentro da sua vida. Ele quer algo mais. Ele quer algo mais dentro do teu coração. Ele quer te mostrar que você pode alçar voos maiores. Quantas vezes dentro do teu coração você diz, Senhor, eu quero abrir mão da minha casa. Senhor, eu quero abrir mão do meu ministério. Senhor, eu quero abrir mão da minha família. Senhor, eu quero abrir mão de tudo. Às vezes nesse exato momento você está aí falando assim, eu estou a fim de abrir mão da minha vida. Já estou cansado de sofrer. Já estou cansado de viver nesse mundo.
Mas hoje o Senhor te fala: volta novamente ao meu amor. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. O Senhor, Ele novamente te pede: abre a porta do seu coração, deixa eu tirar toda a telha de aranha, deixa eu tirar toda a sujeira que tem dentro do seu coração, porque eu preciso te levar para um novo nível. Eu preciso te levar para um nível onde você vai acabar as coisas que foram deixadas de lado. Você precisa mudar as coisas, você precisa acabar as coisas, não parem mais as coisas no meio do caminho. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Para essa casa ser restaurada, ela precisa de alguém que sabe restaurar uma casa, um coração que precisa ser transformado. E esse Senhor, e esse profissional, ele está aqui nessa noite. Jesus, ele está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite para curar, para sarar, para transformar o seu coração e a tua vida. Mas para isso acontecer, você tem que abrir o seu coração, abrir a tua vida. Ele te chama de volta. Volta novamente. Volta novamente aonde eu te coloquei. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Senhor, nesta noite, Senhor, traga novamente vida onde não existe vida, transformação onde não existe transformação, Senhor. Ó Pai, todo desânimo da alma, do espírito, ele possa cair por terra. Ó Senhor, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. Como nós precisamos ser cheios da tua unção, cheios da tua graça. Nós precisamos ser cheios de ti, Senhor. Sentado mesmo, eu gostaria que todos vocês repetissem comigo. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Eu sei que às vezes eu abro mão daquilo que o Senhor me deu, mas eu preciso voltar ao lugar secreto. Eu preciso retornar à obra que o Senhor está fazendo na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Segunda parte dessa palavra, o Senhor falou comigo. Cura minha alma, restaura muito sobre isso. Às vezes quando nós ministramos aqui em cima, é muito aquilo que nós estamos vivendo. E quando a palavra do Senhor falou sobre acabamento, que eu tinha trazido essa palavra sobre acabamento, eu tentei procurar coisas. Falei, acabamento dentro da Bíblia, acabamento. Eu lembrei do tempo de Salomão, mas eu falei assim, Deus, mas acabamento deveria ser. Ele falou assim, ele começou a me mostrar coisas falando assim, acabamento. Às vezes na nossa vida nós começamos coisas e nós não terminamos. Às vezes nós começamos coisas na nossa vida e nós não terminamos, e às vezes nós colocamos a culpa em Deus. Às vezes ele me levou novamente, eu me recordo, alguns anos atrás, em que eu me decepcionei muito com o ministério. E eu falei para Deus, nunca mais eu quero pregar. Senhor, eu posso louvar, posso fazer o que for, mas pregar nunca mais. Me decepcionei demais. Aí o Senhor me trouxe isso novamente durante essa semana e me falou assim, é retornar de onde você parou. É retornar novamente de onde você parou. Às vezes na sua vida está assim hoje, como a minha vida estava. Alguns meses atrás, quando eu voltei novamente, o Senhor voltou novamente, eu falei, Senhor, mas será que vai ser isso mesmo, Senhor? Senhor, às vezes na nossa vida existem máculas, existem coisas que precisam ser curadas para que o nosso ministério ele possa fluir, ele possa crescer. Então, quando eu comecei a falar, Senhor, mas eu vou falar sobre isso,
Ele falou, sim, existem pessoas que necessitam voltar novamente, retornar novamente do seu ministério. Existem pessoas que abriram mão do seu ministério porque se decepcionaram com pessoas. Existem pessoas que abriram mão do seu ministério porque olharam para as outras pessoas e esqueceram de olhar para Jesus, assim como eu fiz. Eu me decepcionei, coloquei toda a culpa em Deus, falando assim, Deus, se fosse da vontade do Senhor, eu estaria ainda. E às vezes na nossa vida nós somos assim, nós colocamos a culpa em tudo, né? Eu coloco a culpa no pastor, vou colocar a culpa no Hudson. Mas eu não via que o erro era eu que tinha parado de olhar para a cruz, era eu que tinha parado de olhar para a cruz, porque eu achava, já estava bom já, não, eu não preciso mais olhar não. E quando eu caí, eu me decepcionei e falei, Deus, a primeira coisa que nós nos decepcionamos na vida, nós queremos dar as costas para Deus. A única pessoa que sempre está ali, de braços estendidos para a gente, é a primeira pessoa que nós viramos as costas. O Senhor começou a falar comigo, falando assim, você precisa acabar isso, você precisa se curar disso, você precisa se curar, libertar seu coração sobre isso. Aí quando eu comecei a orar durante a semana, falando, Senhor, Senhor, ele falou, ainda está preso. Às vezes a nossa vida ainda está presa a alguma coisa. E está precisando ser liberta para que você possa fluir, para que você possa tomar voos mais altos. Quando veio essa palavra sobre acabamento sobre a minha vida, eu falei, Senhor, acabamento, né? Igual a Fernanda falou, parede, edificação, o que eu tenho que falar? E às vezes nós nos deparamos sobre isso. Quando a palavra do Senhor ela vem até nós, é porque Ele precisa falar algo no nosso coração. Se você está aqui nesta noite, não foi à toa que você veio aqui hoje, mas porque você precisa ser curado em uma área da sua vida. Seja na área que você fez o alicerce lá atrás, seja na área que você edificou essas paredes, seja na área que você colocou uma cobertura espiritual errada sobre a tua vida e precisa ser transformada. O Senhor, Ele trouxe esse momento para que você possa retornar novamente ao seu ministério, você possa retornar novamente àquilo que o Senhor Ele te deu, seja cantar, seja louvar, seja pregar. Às vezes fala assim, mas eu nunca preguei aí na frente, mas você pregava para o seu vizinho, você pregava no seu trabalho e não prega mais. Você falava do amor do Senhor, onde você ia, na sua escola, no ônibus, você não fala mais. Às vezes nós temos perdido aquele brilho que nós temos na nossa vida. E nós colocamos a culpa em Deus. Nós não conseguimos acabar aquilo que nós planejamos. Nós começamos a planejar uma coisa e a coisa não sai do papel, nós não conseguimos romper e nós falamos, Deus, é porque não era da vontade do Senhor, mas nós não persistimos naquilo. E Deus nessa noite Ele fala, eu preciso curar o seu coração. Já que nós não podemos aglomerar aqui na frente, uma medida de segurança, eu gostaria que todos nós ficássemos de pé nessa noite. Você, como ninguém, conhece o seu coração e a sua vida. Você sabe que você precisa ser curado. Coloca essa música de novo para mim, Rian. Nessa noite eu gostaria que você lembrasse daquilo que tem te magoado, aquilo que matou o seu ministério, aquilo que matou aquilo que o Senhor tinha colocado na sua vida. Você pregava com amor, você cantava com amor, você falava do amor do Senhor com amor, você dançava com amor, mas você abriu mão de tudo porque você se decepcionou com o homem. Esse é o momento, é a noite em que o Senhor traz cura, transformação para o seu coração, para a sua alma. Gostaria que todos vocês fechassem um olho nesse momento e lembrassem disso nesse momento, aquilo que trouxe angústia ao seu coração, para que o Senhor possa curar, para que o Senhor possa transformar, para que o Senhor possa sarar, para que novamente você possa romper no seu ministério aquilo que o Senhor fez na sua vida, aquilo que o Senhor fez no seu coração. Essa é a noite de cura, de transformação. Fala, Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado,
para que a palavra do Senhor não possa morrer em mim, para que eu possa acabar aquilo que o Senhor começou, para que o acabamento daquilo que o Senhor começou na minha vida, ele possa ir para frente. Abre o seu coração, você sabe aquilo que você precisa.